Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos falar hoje sobre Páscoa, uma festa. Na verdade, a Páscoa é uma festa judaica. No dia de hoje é conhecida como festa familiar. Mas o que tem muito por trás disso é o símbolo da exploração comercial, do ovo, do chocolate, que não tem nada a ver com Páscoa. A Páscoa com ovo, com coelho, foi introduzida na humanidade a partir do século XIX, na antiga Germânia, como se conhece. Mas a primeira Páscoa foi comida no Egito pelo povo judeu. De acordo com o capítulo 12 do livro de Êxodo, a gente vê as instruções dadas por Moisés ao povo judeu com relação à Páscoa. Moisés mandou que as famílias, de acordo com os tamanhos de cada família, pegasse um cordeiro, um carneiro, macho, sem defeito, para que eles matassem aquele cordeiro, sangrasse, passasse o sangue no umbral das portas e comessem de acordo com suas famílias, todo assado no fogo, não cozido, tudo assado. A carne, a fressura, que aqui a gente conhece no Ceará como arrasto, né? Tudo assado. E com ervas amargosas. Foi assim que foi comido a primeira Páscoa. Tá? Nos tempos de Jesus, quando Jesus foi comer a Páscoa ali naquela ocasião com os seus discípulos, ele instituiu a primeira ceia e os elementos também foram substituídos. Porque ele, o próprio Jesus, seria o Cordeiro Pascual, seria o Cordeiro Divinal. Ele mesmo, como João Batista afirmou, quando viu Jesus pela primeira vez, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ia tirar o pecado do mundo através da sua morte na cruz, a do Calvário. E ele comeu com seus discípulos a Páscoa, instituiu a ceia, a sua Santa Ceia do Senhor, que também com os elementos trocados de cordeiro passou a pão, de ervas amargas passou para vinho. Então, a nação evangélica segue isso até os dias de hoje. A nossa Santa Ceia mensalmente com pão e vinho. Pão e vinho. E esse pão e esse vinho, esses elementos, não podem ter mistura. O pão não pode ter fermento. E o vinho não pode ter aromatizantes, corantes e conservantes. Tem que ser puro. Porque Jesus tomou por ocasião da festa dos asmos, que é a mesma que ocasiona a Páscoa. Não existia pão com fermento no campo judaico. Não existia. Era tudo asmo. Tudo asmo, sem fermento. Tudo asmo, sem fermento. E o vinho sem mistura alguma. Então, queridos, esta é a verdadeira Páscoa. Tá? Hoje, coelho, chocolate, ovos, isso é só para o comércio, né? Não tem nada a ver com Páscoa. É tradição de homens. É tradição. É uma mera tradição. Tá? Jesus, em seguida, ele foi para o Getsêmani.
porque já havia sido traído. Foi para o Getsêmani e de lá foi levado, né? Foi julgado, foi condenado à morte pelo povo, à crucificação, tá? Depois ressuscitou, ficou no seio da terra, como ele mesmo disse, como ele mesmo disse no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, quando ele disse que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Glória a Jesus. Essa contagem, querido, desse calendário, ele é judaico, não é o nosso calendário. Não, esse tempo não pode ser contado pelo nosso calendário, porque pelo nosso calendário não daria nem 24 horas. E era os sábados que João fala, seriam os feriados judaicos da época. Na época eles não tinham relógio como nós temos hoje. Então nessa época eles contavam o tempo do pôr do sol ao nascer do sol e vice-versa. Seria equivalente às 18 horas e às 6 horas da manhã. Era assim que eles contavam o tempo e as estações. Então, queridos, que esse vídeo possa te despertar para isso, para esse sofrimento de Cristo. Páscoa é sofrimento, Páscoa é dor, Páscoa é também amargura, porque tudo isso Jesus sofreu por nós naquela cruz. Você viu ele angustiado, você viu ele chorando na sua trajetória, você viu ele sofrendo, mas você nunca viu ele reclamando. Aleluia. Então, queridos, que Deus te abençoe ricamente.